E eu vou falar de um assunto que eu gosto bastante, que eu aprecio, que nós temos algumas novidades nesse campo, né? Então, falar um pouquinho sobre o nódulo da tireoide e as indicações agora desse guidelines que saiu em dezembro de 2009. Então, primeiramente, vamos situar um pouco o nódulo da tireoide, que nós sabemos que sua ocorrência é muito frequente, cerca de 50% da população acima de 40 anos tem nódulo da tireoide. E desses nódulos, 5%, até algumas casuísticas mostrando 15%, que são malignos em função da idade do paciente, o sexo, exposição à radiação ionizante e outros fatores de risco. Também sabemos que o câncer de tireoide é responsável por 1% das neoplasias malignas do nosso corpo, uma incidência anual de 0,004%. E a prevalência do nódulo da tireoide depende da população estudada e do método empregado para sua identificação. Também observamos nessas últimas décadas que a nossa tecnologia permite detectarmos nódulos de 2 a 3 milímetros, o que levou a um aumento na incidência desses nódulos. Está previsto um aumento anual nessa incidência de 2,4 vezes, né? O que parece assim, haver um aumento contínuo, sendo proporcional de 3,6 por 100 mil em 1973, os nódulos da tireoide, para 8,7 por 100 mil examinados em 2002. Então, com esse aumento da identificação de nódulos, nós também aumentamos em 3 vezes o número de punções aspirativas por agulha fina. Isso na última década, aí, de 95 até 2005. Também observamos que houve um aparente aumento da incidência de câncer de tireoide. Contudo, a mortalidade por câncer de tireoide continua a mesma há 4 décadas. Pela estimativa americana de 2009, eles imaginaram que 37.200 novos casos de câncer de tireoide fossem aparecer, sendo desses responsáveis por 1.630 mortes no ano de 2009. Outras considerações com relação ao nódulo maligno da tireoide, que 90% desses cânceres são bem diferenciados, ou seja, são carcinomas foliculares e papilíferos, e sendo que a maioria desses cânceres detectados incidentalmente são carcinomas papilíferos. Só lembrando que o carcinoma papilífero é responsável por 80% dos cânceres de tireoide. E o aumento que vem sendo observado é devido aos cânceres de papilíferos, aos bem diferenciados. Esse câncer tem uma peculiaridade, tem um excelente prognóstico, com sobrevida de 30 anos em 95% dos casos. Além disso, sabe-se que 36% da população é portadora de carcinoma papilífero, sem sinais ou sintomas visíveis. Outra coisa importante que nós temos para considerar é que o câncer de tireoide não palpável tem pouco significado biológico, sendo que praticamente metade deles tem uma dimensão menor ou igual a 1 centímetro e quase que 90% abaixo de 2 centímetros. Outras considerações que nós devemos fazer é que as maiores incidências estão na faixa abaixo de 20 anos ou acima de 60 anos, né? E considerando também o risco do paciente, né? Nódulos com risco aumentado são aqueles endurecidos, firmes, fixos, de crescimento rápido. Também pacientes que possuem paralisia de cordas vocais seriam outro sinal, né? Dessa malignidade, bem como a presença de linfonodomegalia cervical. Quanto à história, que aumenta moderadamente o risco, é a radiação cervical, principalmente na infância, e história também de câncer de tireoide na família. Então, por que esses guidelines, né? O que está causando essa incidência de nódulos, né? Por que a gente está observando esse aumento de nódulos? Eu já disse que um dos fatores é a tecnologia, né? O desenvolvimento importante na última década, e que os primeiros guidelines da Associação, né, da Americana de Tireoide, a ATA, foi feito em 96. E vem sendo feitas revisões contínuas, e a última revisão foi publicada em dezembro de 2009, com a premissa, né, de medicina baseada em evidências, revisando trabalhos publicados nesses últimos anos.
Esse guidelines ele recomenda como a primeira coisa que a ultrassonografia deve ser feita em todos os pacientes com suspeita de nódulo tiroidiano, seja por palpação ou em bócios nodulares ou em qualquer anormalidade radiográfica incidental, seja tomografia ou por ressonância. E a ultrassonografia teria como responsabilidade, né, observar se há realmente nódulo que corresponda àquela alteração palpada, qual seria o padrão desse nódulo, se ele é suspeito ou benigno, ainda se há linfonodo suspeito, ou seja, teríamos obrigação de varrer a região cervical inteira, e observar se o nódulo é predominantemente cístico, indicando assim que a punção aspirativa seja obrigatoriamente feita por orientação ultrassonográfica, bem como se o nódulo for situado na região posterior da tireoide. Com relação a essa incidência elevada do nódulo que nós observamos, gerando aí um problema clínico, né? Então, dentro dessa incidência grande, quais os critérios que realmente nós devemos selecionar para seguir esse nódulo e indicar a punção aspirativa? Seria o tamanho, seria a textura, a ecogenicidade, padrão de vascularização? Que características nós poderíamos utilizar? Então, esse guidelines tem por objetivo determinar algumas desses critérios, né? E um deles distinguir também ou excluir a possibilidade de câncer, né? Então, indicando quais aqueles nódulos que devem sempre seguir para a PAF e aqueles em que a PAF seria inadmissível, né? Então, baseado nisso, eles estudaram, na verdade, o modo B e também esses padrões de Doppler. Quando nós avaliamos os nódulos a ultrassom modo B, nós podemos avaliar o número de nódulos inseridos na glândula, a ecogenicidade e sua textura, a presença e o tipo de calcificação, as dimensões, o halo, o contorno desse nódulo, se definido ou não, parcialmente definido, e também quanto à regularidade, assim como a forma do nódulo. Se o nódulo é único ou se são múltiplos nódulos, como é que fica o risco para esse nódulo, né? Então, alguns autores no passado falavam que o nódulo único teria um risco maior do que um bócio multinodular, né? Um nódulo inserido num bócio multinodular. Nós observamos na nossa casuística que isso não tem significância estatística. Os guidelines também acham, né, indicam que deve ser tratado individualmente cada nódulo num bócio multinodular. Nós identificamos no nosso serviço praticamente metade dos nódulos malignos inseridos em bócios multinodulares, imprimindo assim um risco igual ao nódulo único àquele inserido num bócio multinodular. Isso vem de encontro também ao nosso professor Sobiati, que identificou 30% das neoplasias malignas inseridas em bócios multinodulares e ainda mostrando que os carcinomas papilíferos têm uma característica de serem interessantíssimo. Esse é um exemplo, né, mostrando aqui um bócio multinodular, nódulo grande, hipoecogênico, com calcificações, e aqui um nódulo único, aqui o lobo direito, o lobo esquerdo, um nódulo único, menor. Então, a gente não poderia falar que esse bócio tem um risco menor do que esse daqui, que seria um nódulo único, né? Vê-se que esse nódulo provavelmente tem um risco muito aumentado para malignidade. Quanto à ecogenicidade, também, se separarmos os nódulos benignos dos malignos, nós observamos que a grande importância se dá para o nódulo hipoecogênico, né? Então, o nódulo hipoecogênico ele pode significar tanto um carcinoma papilífero, como esse daqui representado na lâmina, um nódulo de contornos parcialmente definidos, com microcalcificação, um outro nódulo hipoecogênico aqui de contornos regulares e bem definidos, que era um bócio, esse outro nódulo de padrão parcialmente definido, de contornos parcialmente definidos, sem microcalcificação, que era uma tiroidite, e esse outro, que era um padrão folicular, e na cirurgia revelou ser um adenoma. Então, a hipoecogenicidade pode significar múltiplas escolhas, né, para um nódulo. Nós chegamos à conclusão de que essa característica é muito importante, mas que ela não basta, né, ela não pode ser usada isoladamente. Então,
nós observamos que 55% dos nódulos benignos podem ser hipoecogênicos e que até 90% dos carcinomas também podem ser hipoecogênicos.